Bom dia, irmãos. Dando continuidade, vamos estar estudando agora a lição 13, a última lição da revista do terceiro trimestre. Esperança em tempos de pandemia. Certeza do amanhã é o título dessa lição. Oremos agora pedindo o direcionamento de Deus. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, Pai, te pedindo que nos dê a tua orientação, a tua direção, Senhor, para que estejamos, Senhor, conduzindo esse estudo, Pai, de forma direcionada para honra e para a glória do teu nome, para o crescimento espiritual dos que vão ver e ouvir. Ó Deus, usa-me como teu instrumento, Senhor, dá-nos a tua direção, dá-nos a tua unção e sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Em Jeremias, capítulo 29, não só no versículo 11, que é o versículo base dessa lição, mas a partir do versículo 1, nós vemos o seguinte: a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Então, o que Jeremias estava colocando para os cativos da Babilônia? De que Deus iria tirá-los do cativeiro lá da Babilônia, cumpridos os 70 anos, conforme Deus fez. É um período da história de Israel chamado de retorno do cativeiro, o período após a libertação do cativeiro na Babilônia. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque bem sei
os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso é uma promessa do nosso Deus. No versículo 11. No 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então nós temos aí promessa que o nosso Deus fez ao seu povo, de que eles voltariam para a sua terra, né? Então nós vamos ver os detalhes desse texto de Jeremias 29 aqui nessa lição número 13. Então aqui, essa certeza da manhã só podemos ter se tivermos fé. E fé em quê? Fé em Deus. Fé no Deus vivo, verdadeiro, no Deus que cura, que salva, que liberta, no Deus que nos dá aquilo que precisamos, num Deus que supre as nossas necessidades. O povo de Israel, lá nesse contexto de Jeremias 29, se afastou muito da vontade de Deus. Então, ali de Jerusalém, o reino estava dividido. Eles foram para a Babilônia. Então deixou de honrar a Deus, menosprezou a palavra de Deus, serviu e adorou a falsos deuses, prostituiu a fé, e veio sobre eles a disciplina de Deus, com a dominação estrangeira, o cativeiro e a humilhação internacional. Porque isso se deu, essa divisão do reino, é claro, depois da morte de Salomão. Toda a glória que houve do Reino Unido com Salomão se acabou com o reino dividido. Mas Deus não abandonou o seu povo. Ele estendeu a sua mão. Ele revela os seus propósitos através de uma carta enviada pelo profeta Jeremias. E como que o profeta Jeremias era recebido pelo povo naquela época? Muito mal, porque ninguém queria ouvir a verdade. Ninguém queria estar abrindo os olhos para os erros que estavam sendo cometidos. Queriam ouvir aquilo que lhes interessava, aquilo que lhes agradava.
não aquilo que era preciso, que era necessário. E Deus usou o profeta Jeremias para alertar o povo de que eles estavam muito distantes da vontade dele e que eles estavam o quê? Se afastando muito de Deus. Então nessa carta diz que todo sofrimento vai passar, que existe um amanhã garantido dentro da vontade e da bondade do Senhor, que é o alvorecer da esperança. Mas enquanto o dia da vitória não chega, algumas atitudes precisavam ser tomadas. O conteúdo da carta que o povo recebeu na Babilônia desafiava-os a certeza do amanhã. O que a gente está vivendo hoje com a pandemia nos leva a tentar buscar a certeza do amanhã, a buscar em Deus, a confiar em Deus, na providência divina. Não é colocar a nossa fé, a nossa esperança em homens, em políticos, em artistas, que nada podem fazer, né? Que são seres humanos, não têm poder que Deus tem. E muitas vezes se dizendo que estão em nome de Deus, mas agem como se não tivesse tendo Deus como Senhor. Então nós temos que ter sabedoria, muita sabedoria, quando as pessoas se disserem em nome de Deus, ou se intitularem como enviadas de Deus, porque é uma forma de enganar, é uma artimanha do inimigo para enganar, inclusive o próprio povo de Deus. Certeza de que motiva investimentos no presente. Nós não podemos perder o trem do futuro, tudo bem, mas nós temos que estar focados também em viver o presente, de investir no presente e confiar verdadeiramente no Senhor. Focar além dos problemas. Tentar buscar soluções. O profeta Jeremias fala ao seu povo que estava exilado, vivendo as durezas do cativeiro. No Salmo 137, relata essa tristeza do povo, que sentia saudade da sua terra, de lá, né? O Salmo 137 fala dessa lamentação do povo, e o retorno do cativeiro a gente vê no Salmo 126, né? Que vamos citar daqui a pouco. Aquela agora era a hora da realidade, era a realidade deles. O novo dia iria raiar, mas enquanto isso não acontecia, eles precisavam viver. E eles não era para viver se lamentando contra os reis da Babilônia que os mantinha cativos. Mas Deus estava dando a oportunidade para que eles aprendessem, para que eles estivessem ali, a partir dessa disciplina, valorizar a fidelidade, valorizar quanto é importante, quanto é bom, quanto é produtivo servir a Deus. O povo não poderia agir como se estivesse arruinado. Eles conheceriam o poder restaurador do Deus que utiliza o resultado de todas as coisas e aplica para o bem dos seus. Como diz lá em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Tudo coopera, tanto as coisas boas quanto as coisas más. São formas de se aprender, de se viver
como nós falamos na aula da semana passada, são formas que Deus usa para lapidar-nos, para nos transformar de pedras brutas em pedras preciosas. Comentamos isso. Precisava também estender o plano espiritual de forma ampla e até inusitada, investir numa vida de oração e orar por aquela terra de servidão, orar por aquelas pessoas que estavam escravizando-os, que estavam oprimindo-os, para que Deus operasse ali, promover a paz da cidade, orar, trabalhar, fazer a sua parte, agir de forma produtiva e construtiva. Ali era um lugar onde a vida teria prosseguimento e não seria possível ter um amanhã diferente se ainda continuasse como pessoas presas ao passado de revolta, de ódio e de vingança. Jeremias antecipa ali para o povo a mensagem dos evangelhos. A Babilônia era apenas uma vara com a qual Deus estava disciplinando o seu povo. Disciplinando, fazendo com que eles aprendessem. Disciplina é diferente de castigo. Esses exilados deveriam adquirir o conhecimento das coisas importantes que a vida na Babilônia poderia proporcionar. Deus não queria que o seu povo ficasse à margem do progresso. A Babilônia era a grande potência do mundo naquela época. Tinha um grande desenvolvimento, então eles precisavam conhecer e conviver com aquilo ali para poder aplicar quando voltassem para a sua terra. Tá? Então chegaria o tempo de retorno e então levariam com eles as experiências adquiridas. Deus estava preparando o seu povo para um novo tempo. Quando investimos na nossa vida espiritual, conseguimos vencer o medo e afirmar como Neemias afirmou: um homem como eu fugiria? Não importa a situação que temos vivido. Aprendamos com as circunstâncias, com os nossos erros, para não mais repeti-los e tirarmos o melhor de cada situação. Levantemos e nos firmemos de pé. Isso precisa fazer parte de nós. No item 2, certeza que previne quanto aos proclamadores das mensagens falidas ou mensagens falsas, que hoje são chamadas de fake news. Fake news. Fake news, mensagens falsas, mensagens mentirosas e muito perigosas, muito. Tá? Infelizmente nós temos aí exemplos no nosso país e também em outro país de que as fake news produziram, né? Agora, quem é que está por trás da mentira? A mentira vem de Deus? Nós sabemos que não, né? A mentira vem do inimigo, vem de Satanás. Ele é o pai da mentira. Então, ele tentou, Adão e Eva, sabia que não ia funcionar. Ele inventou uma mentira. Não deu certo para ele, porque fora expulso da presença de Deus, do paraíso, assim como não deu para as vítimas de sua falsa mensagem. Lá em Gênesis 3, 23 e 24. Quando Jeremias profetizou para Jerusalém de que a cidade seria devastada
E o povo levado cativo para a Babilônia, ele teve reações agressivas à sua profecia. Ele foi hostilizado, ele foi alvo de violência. Então, vários impostores se levantaram com mensagens atraentes ao povo, dizendo que não era bem assim, que aquilo não iria acontecer. Proclamadores de mensagens falidas. A Bíblia nos mostra aqui. No livro de Jeremias. Ananias, Acabe, Zedequias e Semaías. Eles espalharam essas falsas notícias. Ao mesmo tempo em que Jeremias pregava o arrependimento que o povo de Deus deveria ter em relação às suas atitudes, e que Deus iria pesar a mão sobre eles. E o povo quis ouvir quem? Infelizmente, os falsos profetas. Acreditou na mentira. Acreditou nos fake news. E para onde eles foram? Para o cativeiro na Babilônia. A mensagem do falso profeta parece ser verdadeira. Ela é atraente, agradável, cheia de aparente esperança. Mas é uma cilada. É um veneno para a alma, uma deformação para a fé. Por isso é que o Senhor preveniu o seu povo quanto ao perigo das coisas fáceis, por parte de alguns que se levantaram para contrapor a vontade de Deus, anunciada pelo profeta. Quanto a esses, a recomendação foi: não deis ouvidos. Só que o que o povo fez foi exatamente o contrário. Deus orientou: não deis ouvidos. E eles deram ouvidos à mentira. E vimos o resultado que trouxe. O povo precisava aprender a ficar atento, a voltar-se para o Senhor e não se deixar levar por impostores do ofício profético. Precisava ter pés no chão, firmeza, certeza no amanhã, para não ser enganado, devorado pelos lobos vestidos de ovelhas e pelos contadores de sonhos, mensageiros irresponsáveis. E isso só pode acontecer quando nós temos uma firmeza na palavra, quando acreditamos na palavra de Deus, quando damos espaço para que o Espírito de Deus opere na nossa vida, quando buscamos a sabedoria de Deus através da oração, através da leitura bíblica, através do clamor a Deus, para que Ele nos oriente, para que Ele nos unja, nos dirija. Em todos os tempos, para quem crê na intervenção divina e ter a certeza da manhã, só existe uma forma para se proteger desses falsificadores da palavra, ou seja, a própria palavra, a própria Bíblia, né? O conhecimento da suficiente e eterna palavra de Deus. Façamos como os bereanos, né? Lá de Bereia, conferindo todas as coisas na palavra para ver se estavam conforme, que está lá em Atos 17:11. Permanecemos, irmãos, firmes na lealdade ao Senhor e à sua palavra, mesmo que a palavra do Senhor nos pareça dura. Ele sabe o que diz e por que diz. Verdadeiramente, Ele sabe o que eu e você precisamos ouvir. E muitas vezes, o que nós precisamos ouvir
não é aquilo que a gente quer ouvir. Há uma grande diferença entre aquilo que nos agrada e aquilo que não nos agrada, mas que nos vai levar à vida. E é aquilo que nos agrada, mas que nos vai levar à morte. No item 3, certeza que conscientiza a nos firmarmos no Deus da promessa. São os versículos 10 e 11. Deus garantiu ao seu povo que o conduziria no retorno à sua terra. Seria maravilhoso e consolador poder viver o amanhã sob um novo olhar. A guerra absorvida pela paz. A tristeza do cativeiro suplantada pela alegria da liberdade. A terra estranha substituída pela terra de origem. E as noites sombrias de sofrimento pela aurora de um novo dia. Como diz nos versos do hino A Cidade Santa. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. A Jerusalém citada aí é a Jerusalém celeste que nós esperamos viver na volta de Jesus. E ali eles estavam voltando àquela terra prometida. Voltando. Não é a conquista, é a volta. Eles já estiveram lá. Mas por estar afastados de Deus, o que Deus fez? Deus os tirou dali. Deus os corrigiu, deixou ir, passar 70 anos como escravos na Babilônia, para poder depois trazê-los de volta. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quais sonhadores nos sentimos a enxergar além, e então a nossa boca se encheu de um sorriso de louvor, que extravasou do testemunho de uma voz anunciante de alegria. Esses são os versos da música chamada Sonhadores, gravada pelo grupo Logos há algumas décadas atrás. Se eu não me engano, isso veio lá dos anos 80, 90. Né? Muito bonita essa música Sonhadores. E está lá no Salmo 120, baseada no Salmo 126, que relata o quê? O retorno do cativeiro da Babilônia. O Salmo 126, que tem aquele versículo tão famoso: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Né? Todos conhecemos esse versículo, né? Que normalmente dizemos isso nas comemorações, numa vitória, num aniversário, numa formatura, quando recebemos uma grande bênção do nosso Deus. Então esse salmo foi escrito relatando exatamente o retorno do cativeiro. Podemos crer nesse Deus de promessas e crer nas promessas de Deus, pois ele cumpriu, cumpre e cumprirá cada uma delas. Neemias 23:19. Naquele momento de dor e de vergonha, cada um do povo era levado a pensar em muitas coisas. Uns ouviam falsos profetas, outros não queriam ouvir nada.
Mas havia também aqueles que necessitavam ouvir que, embora em terra estranha, não estariam sozinhos. Salmo 145, 18 e 19. O Senhor estaria atento aos lamentos do seu povo e velaria sobre a sua palavra para cumpri-la. Os que edificam suas vidas firmados nas promessas do Senhor nunca terão sonhos frustrados. Deus viu a angústia do seu povo e o objetivo era disciplinar e não destruir. Só quem ama é capaz de disciplinar. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Aquilo foi uma correção. Tá? Lembre-se que há uma promessa de Deus para cada um de nós, o seu povo. Isso aqui não se aplica só ao povo de Israel. Isso se aplica também a nós, no momento em que vivemos atualmente. Nós não somos diferentes do povo do passado. Nós vivemos também situações semelhantes, também temos pecado, andamos por caminhos tortuosos e algumas vezes até distantes do Senhor. E é certo que também fomos disciplinados por Ele. Nós temos a certeza de que somos filhos e, como tais, somos herdeiros de suas promessas. Quem viveu e sobreviveu à Babilônia pôde ver a promessa cumprida. Quando em nossa vida tudo parecer impossível, lembremos-nos da promessa do Senhor, pois Ele diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Devemos revisar as nossas práticas de vida, manter a esperança e assumir um novo compromisso com o Senhor. Não devemos nos deixar levar por mensagens falsas e nem se esconda da vida. Viva a normalidade, viva o presente, viva aquilo que você está passando no momento. Tá? Não tente se tornar um ser apolítico, um ser antissocial. Nós vivemos numa sociedade e precisamos cumprir e exercer a nossa cidadania. Nós somos cidadãos. Depois da tempestade sempre vem a bonança, mas até para vivermos os dias de bonança é preciso ânimo, força e fé, a fim de reconstruirmos os nossos muros caídos, o templo destruído, edificar casas, arar e semear a terra para novas colheitas. Quando o povo de Israel retornou do cativeiro, eles fizeram isso. Reconstruíram muros, templo, edificaram suas casas, passaram a arar, a semear aquela terra para novas colheitas. Ou seja, ali eles estavam reconstruindo a sua vida, as suas vidas. E reconstruindo uma vida em sociedade, uma vida comunitária, como povo, como nação. Irmãos,
nós temos que estar sempre com a visão de que podemos reconstruir, de que podemos refazer, de que a nossa vida não pode parar, não pode ficar num marasmo de não ter mudança, de não ter evolução. Não é isso que Deus quer de nós. Então nós precisamos estar indo à frente. Certeza da manhã. Certeza da nossa salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Certeza de que Ele irá prover todas as nossas necessidades. De que Ele vai abrir as portas que precisamos que sejam abertas, de que Ele vai ministrar a cura das nossas enfermidades, mas tudo quando Ele quiser, no tempo dEle. Por isso a gente precisa perseverar, ter fé, crer, ter perseverança, manter a nossa fé. Não buscar coisas imediatistas, não buscar coisas feitas por mãos humanas, mas depositar em Deus a nossa confiança. A esperança não é para estar na nossa vida só nos tempos de pandemia, não. É sempre, é o tempo todo. Vamos confiar no nosso Deus, vamos crer, vamos estar consagrando-nos a Ele. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu pudeste aqui, nesse momento, usar, ó Deus, a minha boca, a minha instrumentalidade para Te servir. Queremos, ó Deus, Te agradecer por tudo quanto Tu tens feito, ó Deus, na minha vida, na minha família, no meu lar, em nosso meio, em nossa igreja. E queremos, ó Deus, Te colocar, ó Deus, no trono da Tua graça, os nossos irmãos enfermos, ó Pai. O nosso querido pastor Adalberto, a sua esposa Zuleide, e todos os outros irmãos que estão vivendo situações difíceis. Ó Deus, ministra a cura na vida de cada um desses, ó Pai. Ó Deus, que o testemunho deles possa ser grandioso, Senhor Deus, para que muitos possam ver a Tua grandiosidade, o Teu poder, que Tu és o Deus que cura, que salva, que liberta. Seja conosco, meu Deus, recebe a nossa oração, seja também com a nossa querida professora Jália, com a sua família, abençoa a sua vida, Deus, abençoa todos os seus filhos, os seus netos, as suas noras, dá a Tua direção, meu Deus, sobre nossa irmã tão querida. Abençoa a vida dela, Senhor, abençoa toda a sua descendência, Deus, abençoa o seu lar e todos os nossos irmãos da nossa classe, Senhor. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.